Muito bem, o assunto é filtros não ideais, largura de banda de filtros não ideais e largura de banda de sinais. Que apagador horrível, hein? Vamos lá, vamos dar um exemplo de um sistema aqui. HDT 100 sync de 100 pi T. Vocês sabem qual é a resposta em frequência desse cara aqui, né? Como é que fica? Retângulo de ômega sobre 2 vezes 100 pi. Então, estou interessado no módulo aqui. O módulo da resposta em frequência desse sistema é esse aqui. 100 pi. Isso é um filtro ideal, né? De que tipo? Passa baixa. Então, um sistema com essa resposta em frequência aqui é um filtro passa baixa FPB. Com qual frequência de corte? Qual é a frequência de corte desse filtro? É 100 pi. Porque a definição de frequência de corte é frequência, o filtro passa baixa, frequência menor do que a frequência de corte passa, maior não passa. Muito bem. Agora eu vou colocar um outro sistema aqui. E eu quero saber qual é a resposta em frequência e qual é a frequência de corte. H de T igual a 50 pi e na menos... Não, vou tirar o 50 pi da frente. Vou colocar só e na menos 50 pi t u de t. E na menos 50 pi t u de t. Pela tabela de transformadas de Fourier, como é que fica a resposta em frequência de um sistema que tem essa resposta ao impulso? Sempre no final da segunda prova tem uma tabelinha de pares de transformadas de Fourier. 1 sobre J ômega mais 50 pi. Isso aqui. Se a gente for plotar o módulo da resposta em frequência, bom, a resposta total é essa aqui. O módulo seria o módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Qual é o módulo de 1? 1. E qual é o módulo de um número complexo que tem parte real 50 pi e parte imaginária ômega? Tem que fazer isso aqui, né? 50 pi ao quadrado. Aqui a gente sabe que o quadrado não é só no pi, né? É no 50 também. Mais ômega ao quadrado. Se a gente plotar isso aqui em função de ômega, vai ficar com uma cara mais ou menos assim, ó. É para ser simétrico esse gráfico, tá? Isso é um filtro passa baixa, passa alta, passa faixa, corta faixa? Que tipo é? Se vocês forem escolher um tipo de filtro para ser, no qual esse aqui pode se enquadrar. Passa baixa, porque para frequências baixas ele dá um certo ganho, e para frequências altas ele dá um ganho bem menor. Ele
corta as altas frequências. Mas qual é a frequência de corte dele? Vou fechar a porta aqui. Esse critério de frequência de corte que a gente usa para filtros ideais não cabe aqui, né? A gente tem que definir um critério, então. Um critério bastante utilizado é o critério de 3 dB. Critério de 3 dB. Ou de menos 3 dB. Eu tenho, segundo esse critério, eu tenho que encontrar a frequência de corte é tal que o H de ômega C, módulo do H de ômega C, é igual a o ganho máximo. No caso do filtro passa baixa, o ganho máximo vai estar em 0 aqui, né? H, mas vamos colocar H max aqui. H max. Isso aqui é o ganho máximo. Nesse caso, o módulo do H de 0. Né? Divididos por raiz de 2. Então, quanto mais eu vou aumentando a frequência, menor é o ganho desse filtro aqui. Quando o ganho é exatamente H max dividido por raiz de 2, ou seja, quando ele dá uma atenuação de raiz de 2 com relação ao ganho máximo, eu defino que aquela é a frequência de corte, segundo esse critério de menos 3 dB. Já vamos ver por que menos 3 dB. Nesse caso aqui, nesse filtro, qual seria essa frequência? Nesse caso aqui, o H max, o ganho máximo, é o H de 0, o módulo do H de 0, né? Porque lá na frequência 0, eu tenho 0 aqui em ômega, então no denominador eu tenho só 50π, né? Para um ômega, qualquer ômega maior do que 0, esse número aqui vai ficar maior, né? Então eu vou dar uma atenuação maior, vou dar um ganho menor no sinal. Então, para esse sistema, o H de 0 é... O que é o H de 0 aqui? 1 sobre 50π, né? Nesse sistema, o H de 0 é 1 sobre 50π. Quero encontrar a frequência de corte segundo esse critério aqui. Então, eu vou montar a equação para achar aquele ômega C ali. Eu monto a equação do módulo, essa aqui, 1 sobre raiz de 50π ao quadrado mais ômega ao quadrado. Ele tem que ser, então, nesse caso, igual a 1 sobre 50π. 1 sobre 50π, não só 1 sobre 50π, né? O que falta aqui? É isso aqui que eu estou montando. Então, o módulo está aqui, o ganho máximo está aqui, falta o quê? 1 sobre raiz de 2, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 50π, raiz de 2. Agora é só resolver essa equação aí, encontrar um ômega positivo, né? Esse ômega vai ser o ômega C. Quando eu respeito essa equação aqui, eu encontro a frequência de corte. Só elevar os dois lados ao quadrado, isolar o ômega C, tira a raiz do outro lado. Vocês vão encontrar, para esse caso, 50π. Para esse tipo de sinal aqui, esse carinha aqui já é a frequência de corte. Mas nem sempre a frequência de corte aparece na expressão do sinal no domínio do tempo, literalmente, assim. Então, eu tenho um H máximo aqui. E aí eu defini uma frequência de corte, onde o módulo vale
H máximo sobre raiz de 2. Por que o nome é menos 3 dB? Depois eu tenho que dizer por que eu estou usando menos 3 dB, né, ou raiz de 2. Mas por que o nome é o critério de menos 3 dB? Porque se a gente expressar esse ganho em escala logarítmica, em escala decibel, a gente vai ter o seguinte: como é que é a escala decibel mesmo? 20 log do valor, né? Em escala dB. Escala dB. Eu tenho 20 log. Esse ganho aqui, na frequência de corte, é 20 log do H máximo sobre raiz de 2. Log da divisão é a subtração dos logs, né? Eu posso fazer 20 log de H max menos 20 log de raiz de 2. Agora, quem tem calculadora aí, me diz qual é o log de raiz de 2. E multiplica por 20 já. Então, isso aqui vai dar 20 log do H max, seja ele qual for. log de raiz de 2. 3,0 alguma coisa, né? A gente arredonda para 3. Menos 3. Vamos arredondar para 3. Então, se eu expresso o ganho em escala logarítmica, esse ganho aqui é aquele ganho que é 3 dB menor do que o ganho máximo. Lá nas funções que eu escrevi para a aula de ontem, lá em Python, tem uma opção para plotar a magnitude do espectro, né, em escala logarítmica. Vocês podem colocar lá uma expressão assim, em escala logarítmica, e ver em que formato fica. Nesse caso aqui, ele vai ficar, como a gente vai ver na semana que vem, na aula de diagrama de Bode. Nesse caso, o gráfico em escala logarítmica vai ficar com essa cara aqui, ó. Escala logarítmica, mas aqui é tanto num eixo como no outro. Aqui vai ser a frequência de corte. Ok. Tem um ganho. Se eu expressar ele em escala logarítmica, aquele ganho, aquela frequência onde o ganho é o máximo menos 3 dB, é a frequência de corte, para esse critério de menos 3 dB, que é conhecido também como critério de meia potência. Critério de meia potência. Aqui na engenharia elétrica fica mais simples a gente pensar no sinal como um sinal de tensão, né? E a potência é V ao quadrado sobre R, né? Se eu tenho um circuito lá com circuito resistivo, puramente resistivo, a potência é V ao quadrado sobre R. Aí se eu pego e divido por raiz de 2 aqui, o V, se eu divido por raiz de 2 a tensão, eu vou ter V sobre raiz de 2 ao quadrado sobre R. Ou seja, eu tenho meio de V sobre R. Então, se eu... Oi? O V ao quadrado aqui. Se eu dividir a tensão por raiz de 2, aí a potência cai pela metade, né? Então, por isso, esse é o critério de meia potência. E mesmo em sinais que não são de tensão, não tem interpretação física direta, a gente usa o conceito de potência também, assim como a gente usa o conceito de energia lá, que, no fim das contas, é a norma ao quadrado, né, do sinal.
Então, esse é o critério de meia potência. Tem o critério de meia amplitude também. Critério de meia amplitude. Que eu defino a frequência de corte, é tal que o H de ômega C, ganho, né, o módulo do espectro naquela frequência é o H máximo dividido por 2, critério de meia amplitude. Se eu for aplicar esse critério para definir a frequência de corte desse sinal aí, desse sistema, desse filtro passa baixa não ideal, como é que fica? Eu tenho que fazer 1 sobre raiz de 50π ao quadrado mais ômega ao quadrado. Isso vai ser igual a o ganho máximo, que é 1 sobre 50 aqui, né? Π, 1 sobre 50π, vezes meio. Então, qual é a frequência aqui que faz a amplitude da saída cair pela metade? É só eu resolver isso aqui agora. 50π ao quadrado mais ômega c ao quadrado é igual a 100π. 100π, né? Esse aqui não está ao quadrado. Tá certo essa equação aqui? Tá certo, né? Cinquenta π ao quadrado mais ômega c ao quadrado igual a 1000π ao quadrado. E aqui é só o π ao quadrado, né? Aqui é 10.000 π ao quadrado. Então, aqui eu tenho 500 não, 2500, 2.500 π ao quadrado, mais ômega c ao quadrado, igual a 10.000 π ao quadrado. Vamos fazer aqui, eu não fiz ainda esse. 10.000 π ao quadrado menos 2.500 π ao quadrado. Ômega c ao quadrado igual a 7.500 π ao quadrado. Então, ômega c é igual a raiz de 7.500 vezes π. Qual é a raiz de 7.500? Aproximadamente 87? 87π. Quanto é 87π? $250 alguma coisa? Aproximadamente 273. 273, mais ou menos. Vamos ver se com essa frequência aqui realmente a amplitude cai pela metade. Vamos fazer aqui. Tá gravando? Tá gravando.
o módulo, o ganho naquela frequência lá, 273, é igual a 1 sobre raiz de 273 ao quadrado mais 50π ao quadrado. Quanto é 273 ao quadrado? É? Ah, é, porque é raiz de... Verdade. 7.500. Não, aqui tem o π. É, já é multiplicado pelo π. 74.529 mais 50π ao quadrado. Quanto dá? Pode ser o valor literal. 24.674 quebrados. Aí soma os dois e tira a raiz. Soma os dois e tira a raiz, dá quanto? 314, que é 100π, né? Mais ou menos 100π, né? Igual a 1 sobre 100π. Que, de fato, é metade do ganho máximo, né? O ganho máximo é 1 sobre 50π, né? É metade. Então, no critério de meia amplitude, a frequência de corte é 273, está um pouco mais para cá. Está na metade, né? Tem que ver quem que é essa frequência aqui, 273. No critério de meia potência, menos 3 dB, aí a frequência de corte é 50π, nesse sistema. Definimos frequência de corte, né? Tudo depende do critério. Aí você joga o critério na equação e encontra a frequência que respeita aquele critério. Para filtro não ideal. Qual é a largura de banda? Vamos definir o que é largura de banda. Largura de banda. De um sistema, né? Ou de um filtro. Um sistema pode ser um filtro. Todos esses sistemas que a gente estuda aqui, ensinar sistemas, são filtros. Mas a gente costuma chamar de filtros só aqueles que são projetados para isso, né? Para cortar algumas frequências e deixar passar outras. Largura de banda. No filtro passa baixa, a largura de banda, a gente usa, vamos usar o WB, é o próprio ômega C, a frequência de corte. Então, nesse caso aqui, a largura de banda, se eu estiver usando o critério de 3 dB, a largura de banda é 50π, desse cara aí. Num filtro passa-faixa, vamos esboçar aqui um gráfico do ganho de um filtro passa-faixa. Filtro passa-faixa. Não ideal. Seria alguma coisa assim, né? Tem que ser simétrico.
Opa, não pode ser, não pode ir para zero. Se for para zero, vai ficar mais fácil definir o critério. Eu quero um cara que nunca vai para zero. Vou ter um Hmax aqui também. Um H máximo. Aí eu tenho duas frequências, ômega 1 e ômega 2. Quando era filtro passa-faixa ideal, também a gente chamou de ômega 1 e ômega 2, ali as frequências de corte, né? Aqui eu vou usar o mesmo critério, posso usar os mesmos critérios. Ômega 1 vai ser quem causa meia potência ou meia amplitude, depende do critério, vindo nessa direção, e ômega 2, quem causa meia amplitude ou meia potência, vindo nessa direção aqui. E a largura de banda é definida como a diferença entre os dois, ômega 2 menos ômega 1. Então, essa aqui é a largura de banda. WB. Largura de banda, em inglês, é bandwidth, né? Por isso que tem esse W ali. Essa frequência aqui, que está no meio das duas, que normalmente corresponde ao H max, né, o ganho máximo, essa frequência aqui também tem um nome. A frequência que está bem no meio das duas, ou seja, a média das duas, metade de ômega 1 mais ômega 2. Essa frequência aqui eu chamo de frequência central. Essa é a frequência central do filtro. É definido para filtro passa faixa, né? O filtro passa baixa, a frequência central vai ser 0. Frequência central. E aí, quando vocês ouvirem o termo filtro de banda estreita, o filtro é considerado de banda estreita quando esse intervalo aqui é pequeno, mas pequeno comparado a quem? Comparado à média aqui. Esse intervalo aqui pode não ser banda estreita, mas esse intervalo aqui para frente, ele é relativamente curto, né, com relação ao tamanho do espectro que ele ocupa. Então, quando o WB é muito menor do que o ômega 0, aí eu digo que é banda estreita. Por exemplo, WB 60% do ômega 0 já é considerado banda estreita em ultrassom, que é o que a gente usa em ultrassom industrial para identificar descontinuidades em materiais. Muito bem, no passa baixa é o próprio ômega C, no passa faixa a largura de banda é essa diferença, e no passa alta. O filtro passa alta é assim, né? Qual é a largura de banda de um filtro passa alta?
vai ser, se eu usar o mesmo critério aqui, vai ser infinito, né? Porque o ômega 2 vai para infinito. Então, no filtro passa alta não é definido o conceito de largura de banda. Até o conceito de frequência de corte pode não ser bem definido no passa alta, né? Se ele tende para um valor, se com a frequência tendendo ao infinito, ele tende para um valor fixo, comportado aqui, ele converge, aí esse vai ser o ganho máximo, né? E aí eu faço meia potência ou meia amplitude e acho a frequência de corte aqui. Mas tem filtro que dá ganho infinito para frequência infinita, então aí não tá definido, não tem como definir frequência de corte. Por exemplo, o sistema derivador, né? Lembram do derivador que tem numa questão de prova anterior, hein? O derivador, o H de ômega é J ômega, né? Então o módulo do H de ômega é ômega. Esse cara aqui, o módulo fica assim, né? Vai para infinito. Então ele não converge para um valor. Então a gente não define frequência de corte para esse cara aqui. Muito bem, era principalmente isso que eu tinha para dizer hoje. E essas definições se aplicam para sinais também. Se a gente substituir resposta ao impulso por sinal, um sinal x de t no lugar do h de t, aí eu posso ter um sinal passa baixa, né, que é um sinal onde um sinal que tem a energia concentrada nas baixas frequências, um sinal passa alta, que tem energia concentrada nas altas frequências, e um sinal passa faixa também. Se o sinal tiver o espectro assim, ó, faço a transformada de Fourier do sinal e encontro algo assim. Eu chamo esse tipo de sinal passa faixa. É esquisito usar o termo passa, né? Porque o sinal não é uma operação que você faz. Um filtro é uma operação que você faz sobre um sinal. Quer dizer que um sinal passa baixa, passa alta, passa faixa, meio que um abuso de linguagem, né? Mas é utilizado aí, não está incorreto. E nesse contexto, o equivalente de um filtro ideal, um sinal que tem que é idealmente passa baixa, é um sinal com banda limitada. Sinal com banda limitada. Então, um sinal que respeite esse critério aqui, para ômega maior do que um determinado ômega m, se existe um ômega m que faz isso aqui no sinal, no espectro, então está lá o espectro de magnitude. Se ele se estende indefinidamente aqui, ele não é um sinal de banda limitada. Agora, se existe um ômega m a partir do qual a amplitude aqui do espectro é zero, aí o sinal é de banda limitada. Quando a gente for estudar discretização de sinais, né, amostragem de sinais, aí a gente vai ver que um sinal para ser amostrado, sem ocorrer um problema chamado aliasing, o sinal para ser amostrado deve ser um sinal de banda limitada. Aí a gente passa ele num filtro passa baixa para ele se tornar de banda limitada, né, para resultar num sinal de banda limitada, e aí sim a gente faz uma amostragem do sinal de banda limitada.
Um exemplo de sinal de banda limitada. Que função vocês conhecem lá no domínio da frequência que tem banda limitada? Das tabelinhas de transformado ali, qual sinal no domínio da frequência está limitado em banda, só vai até uma determinada frequência e a partir de lá é zero. Sync no domínio do tempo é um retângulo na frequência, né? Então, por exemplo, exemplos. Sync de ômega 0t, esse cara aqui está limitado lá em ômega 0, né, na frequência. Qualquer sinal que no domínio da frequência seja multiplicado com isso aqui, também vai ser um sinal de banda limitada, né? Então, se eu trouxer para o domínio do tempo, qual que é a operação que corresponde à multiplicação no domínio da frequência? No tempo é convolução. Então, qualquer sinal que seja resultado da convolução com um sync, da convolução com sync, também vai ser um sinal de banda limitada, né? Digamos que esse rosa aqui é um sinal que não é de banda limitada, aí eu faço lá no domínio do tempo, né? Eu faço a convolução dele com um sync, aqui no domínio da frequência eu estou multiplicando por um retângulo. Aí eu mato as frequências maiores do que o ômega 0 aqui. Vamos bolar um exemplo aqui que eu posso colocar na prova, daí, um muito parecido. Vamos inventar a questão agora. Ah, não, primeiro vamos resolver uma da prova anterior lá. Que horas são? 17h23. Temos só 7 minutos. Vamos resolver uma questão da prova, então. Daí eu digo o que eu vou colocar na próxima prova, parecido com esse aqui. Ó. Prova 2 de 2019, segundo semestre. S25 a turma. Nesse semestre eu estava dando essa disciplina para 2 turmas. Um filtro passa baixa não ideal possui essa resposta ao impulso aqui. E na menos 3 módulo de T. Sua resposta em frequência está representada no gráfico abaixo. Aí tem um gráfico lá mostrando a resposta em frequência. O módulo da resposta em frequência. Não, é a resposta em frequência total. Já módulo de fase. Todo mundo real quer dizer que a fase é 0. Um gráfico mais ou menos assim. Aí a questão A, vamos logo para B. Questão B. Determine a frequência de corte desse filtro. Quem é a frequência de corte? Considerando o critério de 6 dB, ou menos 6 dB, né? Que é o critério de meia amplitude. Ah, esqueci de passar, não, esqueci de trazer a chamada, nem de passar a chamada.
Esqueci de trazer, então tudo bem. Como que a gente faz? Acha a resposta em frequência e aí vê quem é que vai dar uma perda de metade da amplitude, né? Qual é o par de transformada aí? Nessa prova tinha o par de transformada lá. Vou botar aqui. O par de transformada que a gente usa para fazer esse cara aí é o E na menos. Cadê? E na menos A módulo de T. O de T. Não é o de T, é só E na menos A módulo de T. Também dá para integrar com duas funções de passo unitário. Passo unitário? Dá também. Fica uma causal e uma anticausal. O par de transformadas é esse aqui. 2A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, se você fizer a transformada de Fourier dessas duas aí, deve chegar nisso aqui, né? E somar as duas, deve chegar nisso aqui. Então, vamos fazer aqui. Primeiro passo é encontrar o H de ômega, né? Segundo a tabelinha aqui, o H de ômega vai ser 2A, o A ali é menos 3, né? Não, o A ali é 3. Então, é 6 sobre 9 mais ômega ao quadrado. Esse é o H de ômega. Qual é o H máximo aqui? É o H de que frequência? É o módulo do H de zero. O H de zero aqui vai dar 6 sobre 9. 2/3. 2 sobre 3. Então, eu tenho que achar, se eu quero isso aqui, se eu quero metade disso aqui, que é menos 6 dB, né? Eu tenho que achar qual é a frequência para a qual o ganho é 1/3, que é metade de 2/3. Então, eu tenho que fazer isso aqui, módulo do H de ômega, que aqui é todo mundo real, né? Então, vai ser isso aqui mesmo, 6 sobre 9 mais ômega ao quadrado. Só vou usar ômega positivo, então é todo mundo real. Isso aqui, qual é a frequência aqui de corte que vai me dar 1/3? Oi? A frequência? Não lembro. Tem que fazer aqui. 9 mais ômega c ao quadrado é igual a 3 vezes 6 é 18, né? Então, ômega c ao quadrado igual a 18 menos 9, 9. Então, parece que realmente o ômega c é 3 radianos por segundo. Vamos ver o gabarito. Quem pode acessar o gabarito? Meu celular está pendurado ali em cima. Fica de exercício aí para vocês, ver se o gabarito está certo. Se não tiver certo... Oi. Só frequência positiva? Porque a frequência de corte, como o espectro de magnitude é simétrico, vai ser a mesma para os dois lados, né? A positiva e a negativa. Então, a gente coloca um ômega positivo ali.
Se você colocar um ômega negativo e fizer módulo, vai achar o mesmo valor também.